Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Dados nas Alturas. No vídeo de hoje, eu vou trazer um assunto interessante também, que é relacionado a mascaramento de dados. Então, a gente sabe que nos dias de hoje, né, existe toda uma preocupação com a governança dos dados, porque os dados, da mesma forma que ele é um ativo, ele também pode representar um risco se você não governá-lo da melhor forma, se você não criar as políticas e aplicar as políticas de governança para que esses dados fiquem protegidos. Somente as pessoas que podem ter acesso a esses dados consigam ter acesso a esses dados. E mascaramento é algo extremamente importante nesse contexto da proteção dos dados, porque é uma forma de você restringir ou mascarar o dado para um determinado grupo de usuários que eventualmente possa ser que não deva ter acesso a um campo, ou que possa apenas visualizar esse campo de forma parcial, ou que possa visualizar esse dado, né, muitas vezes de uma forma que não seja possível identificar o real dado ali que está por trás daquilo. Então, assim, eu vou mostrar rapidamente hoje, vai ser um vídeo bem curto, como que a gente pode trabalhar com mascaramento de dados dentro da plataforma Databricks. Então vamos lá. Bom, então basicamente eu tenho aqui um notebook e nesse notebook eu vou criar um catálogo, então eu vou começar aqui criando um catálogo, tá? E também um esquema. A partir da criação desse catálogo e esquema, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função de mascaramento. Então, como que esse mascaramento era aplicado antigamente na plataforma Databricks? Basicamente através da criação de views. É o mesmo caso do vídeo anterior, que eu mostrei a parte de como fazer segurança no nível de linha. E aí o usuário só conseguiria ver as linhas que ele tivesse permissão de enxergar. Aqui nesse caso, eu estou fazendo um mascaramento no nível de coluna. Olha, o usuário vai conseguir enxergar o conteúdo dessa coluna ou não. Ou vai conseguir, no caso, enxergar o dado real, né, que tem ali naquela coluna, ou o dado mascarado. Então, por exemplo, CPF, né, o exemplo que a gente vai usar aqui é CPF. O usuário vai conseguir enxergar o campo o CPF ou não? Ou o dado vai vir mascarado? Então, é basicamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje. E antigamente a gente criava views dentro da plataforma Databricks, mas agora tem um novo recurso, que é a possibilidade de você criar funções e aplicar essas funções na sua tabela. Qual que é o benefício de criar função? É que quando você cria uma função, você aplica essa função na tabela e essa função ela é única. Você cria uma única função e você aplica em várias tabelas. Se você precisar alterar algum dia essa função, a partir do momento que você altera ali alguma regrinha, alguma regra lógica da função, ela já automaticamente isso está aplicado, né, está disponível a todas as tabelas na qual aquela função foi aplicada. É diferente da view. Quando você cria views e você coloca regras de mascaramento na view, você acaba tendo que, se você precisar fazer uma alteração, você tem que ir lá e alterar todas as views onde você está aplicando aquela regra. Beleza, show de bola. Então, basicamente, como que funciona aqui essa questão do mascaramento? Basicamente, eu estou criando uma função que eu estou chamando de mascaramento CPF, CPF Masking. Eu vou aplicar aqui, né? Estou chamando, eu, eu informo que eu vou aplicar aqui numa string, né? Vou retornar uma string aqui. Basicamente, o que eu estou retornando nessa função, né? A gente vai aplicar essa função depois numa coluna, mas o que essa função retorna? Olha, caso o usuário seja membro do grupo gestor A, então ele consegue enxergar os dados de CPF. Caso contrário, ele vai enxergar esses asterisco, 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 asterisco aqui. Então, basicamente é isso que essa função está me trazendo aqui, né? Beleza, criamos a função. Como que eu aplico essa função numa tabela? Basicamente aqui eu estou criando uma tabela, mas pode ser que a tabela já exista. Estou criando uma tabela de cliente, região, CPF. Eu estou chamando de cliente masking, a tabela. E aqui eu estou fazendo um alter table, né? Eu estou alterando a tabela cliente masking, alterando a coluna CPF e eu tenho
essa sintaxe aqui que é o setMask. Então eu estou definindo uma máscara para o campo CPF, né? E essa máscara vai ser CPF Masking, que basicamente é o que? É a função que eu criei aqui em cima. Então eu pego essa função e eu vinculo ela ao campo CPF dessa tabela cliente masking. Então vamos criar aqui a tabela e já aplicar a função à tabela. Então ele está aplicando aqui. Ok? Próximo estágio. O próximo estágio, basicamente, a gente vai inserir registros nessa tabela, porque a gente acabou de criar a tabela, né? Claro que se fosse uma tabela já existente, você não precisaria inserir registros. Então eu estou inserindo algumas informações aqui na tabela cliente masking. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Estou inserindo 5 linhas aqui. E agora, o que eu posso fazer? Eu vou selecionar, fazer um select na tabela. Olha só que interessante, né? O meu usuário, ele consegue enxergar ali abertamente os dados de CPF. Por quê, né? Então, se a gente entrar aqui no Manage Account, no Account Console, caso você tenha permissão para isso, né? Você vai entrar nessa área global aqui, de gestão do Databricks, e aqui eu tenho a parte de gerenciamento de usuários, e eu tenho a parte de grupos. O grupo gestor A, quem que é, quem está nesse grupo? É o usuário Clécio Silva, que é o dados nas alturas aqui, ó. Então, como eu estou aqui logado com dados nas alturas, o meu usuário, ele faz parte do grupo A. Então vamos ver a regrinha novamente, ó. Caso o usuário ele é membro do grupo gestor A, então ele enxerga o CPF abertamente. Caso contrário, ele vai enxergar o dado mascarado. Então, beleza. Então, como é que a gente pega um outro usuário e a gente. Eu vou iniciar o cluster aqui, porque agora o que eu vou fazer? Eu vou logar com outro usuário aqui. Eu já estou logado, na verdade. Então eu estou usando um browser anônimo aqui para ele não tentar pegar a mesma seção ali do outro browser, né? Para ele reaproveitar o login, no caso, não a seção, mas o login. E aqui eu loguei com o usuário Clécio F. Silva. Olha só. Então vamos executar aquela mesma query que a gente executou ali, na mesma tabela, né? Ó, select asterisco from lakehouse.security.client masking. Olha que interessante, pessoal. Aqui, com esse outro usuário, o dado veio mascarado. Esse outro usuário, Clécio F. Silva, dentro, ele não está aqui dentro do grupo gestor A, né? A gente viu que dentro do grupo gestor A, eu tenho apenas um usuário, que é o dados nas alturas. Esse outro usuário, ele está dentro do grupo gestor B, que é esse aqui, ó, Clécio F. Silva. Então, por isso que ele não está conseguindo. Por isso que ele não está conseguindo ver os dados, né? Ele está vendo o dado ali de forma mascarada. Então vamos voltar aqui, ó. Basicamente, quando eu faço a query na mesma tabela com outro usuário, o dado vem mascarado. Beleza, mas isso aqui é um mascaramento de certa forma simples, né? Só estou substituindo por asterisco, asterisco, ponto, asterisco, 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 ponto, enfim. Clécio, é possível aplicar um regex, né? Uma regra um pouco mais sofisticada nisso daqui? Sim. E aí, para isso, o que que eu vou fazer aqui, ó, aqui na parte de baixo, pessoal? Eu estou criando uma outra função. Eu estou mudando a regra da função, na verdade, eu estou criando ou substituindo, né? Eu estou chamando ela de CPF Mask, então ele vai substituir aquela anterior. E aí eu estou fazendo a mesma coisa. Olha, se o usuário, estou fazendo o mesmo teste. Se o usuário for membro do grupo gestor A, então ele enxerga o CPF. Caso contrário, ele vai enxergar o que? Eu vou aplicar uma expressão regular que eu quero que ele traga só os 3 primeiros dígitos do CPF e na sequência eu estou concatenando porque aí ele vai trazer os 3 primeiros dígitos abertos e depois ele vai trazer o ponto asterisco asterisco asterisco, ponto asterisco asterisco asterisco, traço asterisco asterisco. Então eu estou concatenando aqui. Legal. Então vamos executar essa funçãozinha.
Beleza? E aqui a gente vai selecionar a tabela de novo. Então, como esse usuário é o dados nas alturas, ele consegue novamente enxergar o CPF abertamente. Agora vamos voltar lá naquele outro usuário e vamos ver o que, que ele consegue enxergar. Olha que interessante, pessoal. Então, basicamente, ele trouxe aqui, né, conforme a nossa expressão regular ali, a nossa concatenação, a nossa regrinha dentro da função, ele trouxe os 3 primeiros dígitos do CPF do cliente e o resto do dado veio mascarado. Então você consegue definir regras mais sofisticadas, regras mais complexas de mascaramento, tá? Tudo que a gente criou aqui, se a gente voltar, né? Essa função que a gente criou, ela é gerenciada pelo Unity Catalog. Então toda a parte de governança, né? Então se a gente pegar aqui o banco de dados Security e vier em funções, ó, a gente tem o BR Filter que eu criei, que eu gravei lá no outro vídeo, na outra semana, e agora a gente tem o CPF Masking. E olha que interessante, essas funções elas ficam salvas aqui no catálogo também. Inclusive você pode definir permissão de acesso de quem vai poder acessar essa função. E aqui ó, vem inclusive a regra que foi utilizada na função, né? Então basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje, como fazer e aplicar esse mascaramento de dados dentro da plataforma Databricks. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar aí com seus colegas, com seus grupos de WhatsApp, com seus grupos na empresa, né, Slack, Teams, para que os outros membros também da sua equipe tenham acesso a esse conteúdo. E muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.